Semipresidencialismo ou semiparlamentarismo? Será que isso funcionaria aqui no Brasil? Bom, o que eu sei te dizer é que essa discussão está ganhando força aqui no Congresso Nacional e, inclusive, o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, do Republicanos, falou que essa discussão tem que ser enfrentada sem pressa, mas que é um tema importante. Então, nós vamos discutir justamente esse ponto. Explicar para você se é semiparlamentarismo, semipresidencialismo e do que trata isso na prática. Queria dizer também que a gente está muito feliz de gravar aqui no icônico Salão Verde da Câmara dos Deputados, esse espaço importante da democracia que tem tudo a ver com essa discussão que a gente está fazendo. Então eu quero convidar para você participar conosco, sempre deixando o like e também compartilhando o conteúdo do My News. Então, antes de eu apresentar os nossos convidados, César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Bom, então vamos apresentar a nossa bancada. A gente tem a alegria de receber o deputado Lafayette Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma alegria conversar com vocês aqui no My News, na segunda chamada. Exatamente. E um tema tão importante, o deputado é autor de projetos junto com o deputado Luiz Carlos Saulo, inclusive, que sempre também está com a gente aqui no My News. Apresentar a nossa bancada, Evandro Eboli, jornalista, colunista aqui do canal My News, e Gilmar Correia, editor do Misto Brasil. Deputado, vou começar com uma pergunta que eu acho que as pessoas que estão tendo um contato primeiro com esse tema querem saber. É semiparlamentarismo, semipresidencialismo e, em linhas gerais, o que a gente está falando? Pois não. Eu prefiro chamar de semipresidencialismo. Na verdade, eu vou fazer aqui uma digressão aqui histórica para a gente poder entender do que se trata. Os dois estilos clássicos, né, de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo. O parlamentarismo nasceu na Inglaterra, no século XVII, 1688, e foi sendo, ao longo do tempo, foi se aperfeiçoando. É uma construção que em 300 anos foi se formando, o parlamentarismo. O presidencialismo nasceu com a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou independente da Inglaterra, não tinha um rei, e ainda estava em conflito ou em guerra. E eles então desenharam um modelo que dava muita força ao chefe, ao presidente, porque tinham que enfrentar uma guerra pela frente contra a Inglaterra. Então, criaram lá o modelo que é o presidencialismo, que centraliza o poder na figura de um homem só. Os países da América, ao longo do século XIX, foram fazendo as suas independências e não tinham a família real para dar seguimento, optaram pelo modelo presidencialista, copiando mais ou menos o modelo dos Estados Unidos. O Brasil, na nossa independência, nós tínhamos aqui o príncipe herdeiro, acabamos adotando o sistema monárquico e que adotou o sistema inglês do parlamentarismo. Qual que é a grande vantagem do parlamentarismo? Isso tudo para haver um entendimento para chegar no nosso semipresidencialismo. O parlamentarismo é um sistema em que o rei ou o presidente da República, ele indica o primeiro-ministro e o primeiro-ministro é que exerce as funções de governo, parecido com o que é o presidente da República no nosso presidencialismo. O primeiro-ministro é quem governa. Ocorre que o parlamento, o Congresso, ele tem os poderes, atribuições de reivindicar informações do primeiro-ministro, chamar o primeiro-ministro, dar explicações do que está acontecendo, por que está acontecendo. E se o parlamento entender que esse primeiro-ministro não está trabalhando bem, o parlamento pode fazer o que a gente chama de voto de desconfiança e destituir o primeiro-ministro. E aí o presidente da República tem que, então, formar um novo governo, nomear um novo primeiro-ministro. Eu falo sempre que o modelo parlamentarista é semelhante a você ter uma empresa e o primeiro-ministro é o gerente. O gerente ou o primeiro-ministro, ele não tem mandato. Essa que, na minha opinião, é a grande vantagem do parlamentarismo. O primeiro-ministro não tem mandato. Enquanto está bom, vai ficando. Está ruim, você substitui sem trauma. No presidencialismo, se não for até o final do mandato, se você quiser substituir o presidente da República, é o trauma do impeachment. Para o país, o Brasil não aguenta isso mais, já tivemos 2, é uma crise. Então, essa para mim é a grande vantagem do parlamentarismo. Bom, no Brasil, tivemos o parlamentarismo durante todo o Império, durante toda a monarquia, e que a monarquia no Brasil foi um período de estabilidade política. Com o advento da República, adotaram o presidencialismo. Tentou-se rapidamente uma adoção do
né, do parlamentarismo em 63, um pouco antes, né, do regime militar, que não funcionou direito. Nós adotamos aqui o presidencialismo. O presidencialismo, ele concentra, né, nas mãos do presidente um conjunto imenso de poderes e atribuições e que, no fundo, acaba, ele querendo, se ele quiser, né, desprezando a opinião pública, a opinião do parlamento. Ele tem um mandato de 4 anos e acabou. Os ministros, ele que indica a hora que ele quer, do jeito que ele quer, quem ele quiser. Não interessa se está bom, se está ruim. Meu mandato é de 4 anos, o meu ministério é esse, está acabado. Então, eu entendo, né, que a solução parlamentarista é muito mais flexível, muito mais estável. Então, nós temos, como eu disse aqui, houve uma breve experiência na República que não funcionou e tivemos o plebiscito em que o parlamentarismo foi derrotado. Pouco depois da Assembleia Constituinte, em 88, com a Constituição Nova, 5 anos após, convocou-se um plebiscito em que os brasileiros puderam optar por monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. O parlamentarismo foi derrotado. Acabou. Foi derrotado. Ocorre que de lá para cá, o nosso modelo presidencialista gerou várias crises que, a meu ver, seriam desnecessárias se nós tivéssemos um regime parlamentarista. Porém, o parlamentarismo foi derrotado no plebiscito. Então, o que está sendo proposto agora é um semipresidencialismo, é um híbrido. Nós manteremos o presidencialismo, mas com algumas características do parlamentarismo que dão estabilidade e tranquilidade para o governo. Então, a ideia motriz é essa, é que o presidente da República, eleito por um mandato de 4 anos, ou pode ser de 5 anos, ele vai nomear um ministro coordenador. Mas esse ministro, ele tem que prestar contas para o parlamento. Esse ministro, ele está dentro do parlamento? Não necessariamente, mas ele, assim como acontece no modelo parlamentarista clássico, quando o presidente da República convida um primeiro-ministro, não tem que ser necessariamente um parlamentar, mas vai acabar sendo, esse primeiro-ministro ele vai apresentar ao Congresso um plano de metas, um plano de governo. Então, ele assume o governo, olha, eu estou aqui com esta função. O Congresso tem que aprovar o primeiro-ministro? Tem que aprovar o primeiro-ministro e precisa aprovar o primeiro-ministro, mas tem que aprovar o plano de governo. Ah, entendi. Ele vai apresentar aqui, ó, minhas metas são essas. O Congresso aprova ou não as metas. Se não aprovar, ele não assume. Ele não assume, fala, olha... Aí tem que escolher outro. Tem que escolher outro. Né? Ou o próprio presidente da República refaz aí o plano de governo. Também pode ser também, há essa possibilidade. Mas o que a gente quer, o que se deseja é isso, mantém-se o presidente da República, há esse ministro coordenador, que ele tem que vir ao parlamento para prestar contas do que está fazendo, tem que ter um plano de metas e o parlamento tem a faculdade de derrubar o primeiro-ministro. Diferente do que já vi falando aí alguns comentaristas, não, porque esse modelo que está sendo proposto, dessa emenda que foi proposta, porque o Congresso está roubando para si o orçamento. Nada disso. Né? Quem governa é o Poder Executivo, só que por meio do ministro coordenador ou primeiro-ministro, que o Congresso tem a faculdade de destituir ou não. E ele tem, necessariamente, que ficar prestando contas das metas que ele fez. É isso. Agora, o país está em crise, a inflação está crescendo, o desemprego aumentou. Nessa PEC que o senhor apresentou junto com o deputado Raul, essa PEC ela vai passar, evidentemente, pelo crivo da presidência e a presidência pode encaminhar para uma comissão especial, né? Mas o presidente ele continua sendo eleito de uma forma normal. Normal. O presidente da República, eleições de 4 em 4 anos, ele tem o mandato dele. Eu faço, é o que eu falei aqui no início e vou repetir aqui, é aquela figura do gerente. O primeiro-ministro ele é o gerente, o presidente é o dono da loja, vamos dizer assim. Se o gerente está bom, vai ficando, está dando lucro para a loja, todo mundo está feliz, vai ficando o gerente. Ele não tem um mandato fixo. Agora, o gerente não está funcionando, está dando prejuízo. Vamos trocar de gerente. O presidente da República permanece. Ele que escolhe o gerente, que é o primeiro-ministro ou o ministro coordenador. Mas então não é traumático a troca desse gerente, desse primeiro-ministro. Essa que é a ideia. Deputado, prazer falar com o senhor. Alegria. Aqui no nosso programa. Eu cheguei aqui em 95, me lembro de acompanhar tentativas de comissão especial para aprovar o parlamentarismo. Eu lembro que saímos eu e o senador Franco Montoro. Franco Montoro era um entusiasta. Histórico, era. Chegava
Eu lembro, eu trabalhava numa coluna, eu vi, não tinha, nunca tinha, eu lembro um dia que se mobilizou, vai ter, eu cheguei a dar uma nota, agora vai, não foi a comissão. Eu quero saber do senhor, se o senhor acha que há, não digo nem clima, eu digo se há interesse do país nesse tipo de debate, porque depois do plebiscito, que foi há 94, 93, 32, 33 anos atrás, o presidente Arthur Lira criou um grupo de trabalho 2 anos atrás. Eu cheguei, o GT do semipresidencialismo. Exatamente. Né? Eu cheguei a acompanhar, só tinham ali mal os deputados, os integrantes do grupo participavam, tinham lá os convidados, ou seja, absoluto desinteresse por esse assunto. Ainda que até se noticiava que o Arthur Lira tinha um determinado interesse para tirar a força do Lula, e o Lula, o PT estava contra. O senhor acha que há esse interesse vai mobilizar? O projeto, a PEC de vocês prevê plebiscito? Desculpa a minha... Não prevê. Porque, como houve plebiscito, e o plebiscito enterrou o parlamentarismo, nós fizemos aqui não há mais razão de ter. Exatamente. É o semipresidencialismo, não é o parlamentarismo clássico. Mas agora, nada impede que se realize um novo plebiscito, né? Não, nada impede, pode ser feito. Mas, assim, é uma transição para um dia chegarmos no parlamentarismo. Mas se eu vou fazer um plebiscito para ver se vai ter transição, aí não dá nada. Assim, mas pode ter. O que eu penso é o seguinte, quando houve o plebiscito, foi logo depois da promulgação da Constituição. Constituição em 88, 5 anos depois, 93, é que foi o plebiscito. De lá para cá, o Brasil sofreu tantas crises, tantos momentos diferentes, que hoje, assim, nós já sofremos no lombo muitas coisas, então já estamos amadurecidos para pensar numa alternativa diferente. Pode não ser esse texto que nós propomos, mas eu acho que, como bem falou o presidente da Câmara, Hugo Mota, essa discussão precisa acontecer. Agora, sem nenhum sentimento de golpismo, não, nós vamos usurpar os poderes do Lula, não queremos isso, vamos fazer um troço para daqui a 10 anos, não há desejo de um golpismo. Mas eu penso que esse é um modelo que é uma solução importante para o Brasil. Não é contra o Lula, não é contra o Bolsonaro, não é contra ninguém. É a favor do Brasil. É um modelo que dá mais estabilidade ao país. Nós não aguentamos mais um impeachment, nós não aguentamos mais uma crise igual a essa. E no modelo presidencialista, como existe um mandato de 4 anos, que é fixo, e se no meio do caminho há uma crise, é preciso inventar uma razão para o impeachment, porque o impeachment é só em situações em que pegou roubando ou cometeu um deslize. Você tem que inventar, existiu ou não, inventar um deslize para forjar uma crise, para poder... O país para. Nós não aguentamos isso mais. Então vamos pensar um modelo em que seja possível, que seja flexível, a gente trocar o governo sem entrar numa crise. Essa PEC de vocês se parece mais com que país? Portugal, vamos dizer assim, é o modelo português e francês, com a inspiração principalmente do modelo português, mas com essas adaptações para o sistema, para o Brasil, e lembrando que nós não vamos fazer mais o parlamentarismo clássico, por isso que demos o nome de um semipresidencialismo. Nós manteremos o sistema presidencialista com algumas características do parlamentarismo, para dar essa flexibilidade. Deputado, pensando aqui como a população, teve o plebiscito e o brasileiro gosta bastante de política, da figura do presidente, esse é meu presidente, tá? Então o pessoal tem isso, tanto é que foi votado e está isso já registrado. Aí muita gente vai pensar assim, mas será que esse presidente não vai ser uma rainha da Inglaterra, não vai ter poderes nenhum? Queria que o senhor explicasse por que é híbrido, o presidente, porque vai fazer a diferenciação, isso é importante, o chefe de Estado e o chefe de governo, o primeiro-ministro seria o de governo. Hoje o presidente concentra essas duas funções, né? É isso. No modelo inglês, o rei, durante muito tempo era a rainha, agora é o rei. Mas no modelo inglês ficou esse dito, é a rainha que não manda, é a reina, mas não governa. Aqui nós não queremos isso. O rei lá indica o primeiro-ministro, ele consulta os partidos e tal, mas daí para frente é o primeiro-ministro que toca. Aqui não, o presidente da República vai ser forte, ele continua tendo a grande maioria das atribuições que ele já tem. Apenas ele vai delegar, mas ele vai delegar a um gerente, tocar o dia a dia da administração. Agora, esse gerente não está bom, ele tem essa faculdade de trocar o gerente sem colocar o país em crise. Esse primeiro-ministro, ele vai indicar os ministros o presidente? Ele indica os ministros para o presidente. A nomeação do primeiro-ministro e a nomeação dos ministros é do presidente. Mas na hora que ele convidou fulano de tal para ser o primeiro-ministro,
ele dá a faculdade dessa pessoa a formar um ministério que ele acha conveniente, mas ele indica ao presidente da República. E o presidente é que nomeia. Se ele indicar, por exemplo, eu estou pensando em fulano de tal para ocupar o Ministério dos Transportes, estou inventando aqui, não, isso aí eu tenho reserva, ele não precisa nomear. O presidente é que nomeia. O presidente nomeia ou desonera, se quiser, o primeiro-ministro, e ele nomeia ou exonera os ministros. Obviamente, o primeiro-ministro está formando o governo e vai ouvir o primeiro-ministro. Deputado, Mas é atribuição do presidente da República. e os vícios do presidencialismo, que são muitos? Como é que uma forma de governo dessa vai acabar? Hoje vivemos um presidencialismo de coalizão, que é o que se diz, é o que se chama, que eu também tenho reservas, mas é uma relação. Você tem hoje um executivo dependente do Congresso muito Olha, fortemente. Isso vai diminuir? Isso só acredita diminui que... muito. O presidencialismo clássico, e é o nosso presidencialismo, o nosso que está na Constituição, ele é feito para que o executivo tenha predominância. O executivo é que manda, o executivo é que governa. O executivo, se você pegar a quantidade, as leis que são aprovadas no Congresso, as importantes são todas de origem do executivo. O executivo é que é o grande poder. Isso é o presidencialismo. O nosso semipresidencialismo ou o parlamentarismo clássico, o executivo divide isso com o Congresso. O que se fala muito hoje, que o Congresso tem usurpado poderes da presidência da República. Não é. O que existiu foi, ao longo aí desses últimos 5 anos, houve um movimento do Congresso no sentido de crescer junto ao orçamento. Né? Como é que ficaria o orçamento no sistema semipresidencialista? Não, o que a Constituição determina. A peça orçamentária vem do Poder Executivo e é votada no Congresso. Isso não vai ser alterado? Isso não. Isso no mundo inteiro é assim. O Poder Executivo apresenta, o Congresso discute. Como discute também, aí no caso do semipresidencialismo, as metas do governo. Porque aí sim, o orçamento ele será votado e discutido de acordo com as metas que foram propostas ao Parlamento. Olha aqui, eu vou aqui dar ênfase para isso, isso, isso. Portanto, a gente precisa ter um orçamento que dê ênfase nessas questões. É um debate. Agora, como é que fica o judiciário nesse semipresidencialismo aí que está sendo proposto? Porque hoje muita gente está comentando que o judiciário está entrando na seara do parlamento, fazendo e eu concordo leis, sim, eu concordo que é o que chamam de ativismo judicial. O judiciário, na minha opinião, tem entrado na esfera do parlamento, do poder legislativo, mas sem poder. Aí o que eu quero dizer é o seguinte, não é o que fala a Constituição. A Constituição determina direitinho quem tem as suas atribuições. Hoje, a gente percebe, em algumas vezes, o Poder Judiciário invadindo uma área que não seria dele, mas em desrespeito à Constituição. A gente sempre fala, eu sou do direito, aprendi na escola, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Não é o que a gente tem visto. O Supremo, ultimamente, ele tem feito um trabalho também, às vezes, de revisionismo da Constituição, que não é atribuição dele. Então, não se mexe. As atribuições do Poder Judiciário estão aqui, todas elas ditadas na Constituição e continuam sendo elas. O que há é, às vezes, uma invasão, que eu acho assim, que não deveria acontecer, que eventualmente acontece, mas isso é muito mais de relações entre os poderes. Deputado, achei interessante o senhor dizer assim, o primeiro-ministro não precisa ser necessariamente um parlamentar, mas vai acabar sendo. Vai acabar sendo. Como que seria isso? O parlamento tem que estar sempre muito afinado com o primeiro-ministro, senão ele cai, tem isso também. Exato. Quem seria um primeiro-ministro do Lula? Quem seria um primeiro-ministro do Bolsonaro, quando ambos ganharam a eleição? Ambos têm nomes importantes aqui no Congresso. Deputado. De grande... Não faça isso. Tem Cite um. sim. Mas a escolha seria... Tem sim. A escolha seria feita pelo Senado ou só pela Câmara? Não, é o Congresso, né? É o Congresso como um todo. Mas não é a escolha do presidente da República. Ele é aprovado aqui pelo Congresso. Não, aqui pode ter certeza que existem figuras importantes aqui no Zé Congresso. Dirceu seria o primeiro-ministro do Lula lá em 2003? Acredito que sim. Naquela época, perfeitamente, era provável. Mas o Bolsonaro eu não tenho ideia quem seria. Não se por um homem... No Bolsonaro não sei se tinha alguém tão... Não, mas um nome aqui, tão forte assim. mas ali, na esfera ali de amizade, partidária ali do PRE, do Bolsonaro, tem figuras relevantes.
importantes, que seria um bom primeiro-ministro. A vantagem do parlamentarismo é essa, é que como não há um mandato fixo, você pode testar as pessoas. Falou, gente, dá o voto de confiança aqui, vamos experimentar aqui o fulano de tal, ele vai montar aqui Esse um coordenador ele pode ficar 2 meses, como pode ficar 1 ano e meio. É exato. O ideal é ficar os 4 anos. O ideal é que fique 20, né? Ou seja, que a coisa está estável. É um sistema muito cordato, né? Mas a gente não está num extremismo político muito grande para ter tanta educação. Mas é fruto do nosso sistema. Porque o nosso sistema, ele concentra um conjunto de poderes imensos na mão do presidente da República e todo mundo quer ter esse conjunto de poderes. Eu tenho todos os poderes, você não tem nada. A passo que no parlamentarismo... Eu vou dar um exemplo aqui que é histórico. Como é que é assim, a diferença do parlamentarismo e o presidencialismo. Nós estamos propondo sem presidencialismo, mas para dar uma dimensão. No final da Segunda Guerra Mundial, o presidente dos Estados Unidos era o Truman, né? Tinha morrido o Roosevelt e o Truman era o vice-presidente, ele que assumiu. Sim. Na época da Segunda Guerra da bomba de Hiroshima, a Itália estava derrotada, a Alemanha já estava praticamente derrotada e o Japão ainda era coligado com a Alemanha, permanecia insistente na guerra. E aí os generais americanos reuniram com o presidente da República, que era o Truman, e falaram, está pronta a bomba atômica, nós temos capacidade de soltar a bomba atômica. Falei, qual que é a consequência da bomba atômica? O presidente perguntou. Vai matar 100 mil pessoas, a gente destrói uma cidade. O presidente assustou, uma cidade? Vamos matar criança, vamos matar idosos, vamos matar civil, matar gente que não tem nada com a guerra? Bomba destrói a cidade inteira. Mas qual que é a vantagem disso, então? Ele perguntou para os generais. Ele falou, olha, o problema é o seguinte, se nós não soltarmos a bomba, essa guerra vai continuar mais 6 meses, mais 8 meses. Vão morrer 30 mil soldados americanos. Estou inventando aqui números. Vão morrer tantos soldados japoneses. Nós vamos gastar tantos milhões de dólares ainda com mobilização de exército e logística, etc. e tal. Sem soltar a bomba atômica, a guerra acaba no dia seguinte. Aí o Truman perguntou então para o general-chefe, o que o senhor acha então? Devemos soltar a bomba ou não? O general falou assim, presidente, eu, como general, estou pronto para servir a sua determinação. O que o senhor falar, eu faço. Tá bom. Aí o almirante, almirante, o que o senhor acha? O almirante fez, então, a exposição dele, nós temos uma frota com tantos porta-aviões, se a guerra perdurar mais 8 anos, mais 8 meses, vamos gastar tanto com combustível, com alimentação, vai morrer tanta gente, não sei o quê. Por outro lado, a guerra acaba amanhã, morre 100 mil pessoas, não morre nenhum americano. E o que o senhor acha? Nós devemos soltar a bomba ou não? A Marinha Americana está aqui de prontidão para fazer o que determinar nós faremos. E aí ele conta na biografia dele, Truman, que ele ficou 3 noites sem dormir. A decisão era dele. O que ele falar ia acontecer. Um outro exemplo agora, semelhante. Isso é o que passa o presidente da República hoje. É o que se passa o presidente da República hoje. Entendi. Quer dizer, agora um exemplo diferente. Parlamentarismo, exemplo real também. Guerra das Malvinas. A Argentina invadiu as Ilhas Malvinas. A Inglaterra se sentiu invadida, aquilo era território britânico. A primeira-ministra era Margaret Thatcher. Ela chama o Conselho de Ministros, todos fazem a sua análise, apresentam sugestões e em conselho decidiram se fariam guerra ou não contra a Argentina. E decidiram que fariam a guerra, perguntaram ao ministro do Tesouro e o que nós temos de recurso? Ele falou, tudo, vamos para a guerra. Mas foi uma decisão conjunta, não é igual o Truman que ficou uma semana sem dormir. Então, isso é o parlamentarismo, é um governo participativo, dividir as suas responsabilidades. E diferente do presidencialismo, como eu falei aqui no início, esses ministros todos têm que dar tudo de si, porque senão amanhã cai o governo. No presidencialismo, não, o ministro está tranquilo, eu sou amigo do presidente, o presidente me nomeou, eu estou aqui 4 anos. Se der frutos ou não der, eu sou amigo do homem. Indiferente. E quem tira os ministros? Por exemplo, o presidente da República pode tirar sem consultar o Congresso? O Congresso pode tirar? Como é que... Exato. O presidente da República, se quiser, pode exonerar um ministro, ou mesmo o primeiro-ministro, o presidente da República, pode. Ou o Congresso. O Congresso pode pedir a exoneração de um ministro determinado, como pode pedir a desconfiança do primeiro-ministro. Se cai o primeiro-ministro, aí cai todo mundo junto. Se cai só um ministro, é só aquele ministro. Ele é substituído. Tanto o Congresso quanto o presidente podem. Olha, mas o Congresso, para destituir, ele precisa, a norma que a gente institui, tem que ser um formulário assinado por 20% dos deputados, do Congresso, e tem que ter maioria absoluta, só nesse caso. E se é proposto voto de desconfiança, que é a queda, e o voto de desconfiança não é aprovado, aqueles congressistas que assinaram o pedido, eles não podem, naquele mesmo ano, assinar nenhum novo pedido de... Corre o risco do governo ficar parado por muito tempo
enquanto essa negociação de vai e vem de nomes e tal... Não, isso é uma semana. Montar o governo é uma semana. 3 dias monta-se o governo. E só uma coisa ainda que eu quero entender. O presidente pode exonerar o primeiro-ministro sem aprovação do parlamento? Pode. Ele Não nomeia, não tá dando, eu não estou dando certo com isso. E o parlamento, para tirar o primeiro-ministro, é mais difícil, mas mais pode, difícil. sem Ele autorização pode. do presidente também. Pode. É o chamado voto de desconfiança. Entendi. 1/5 do parlamento apresenta o voto de desconfiança e tem que ser votado, Sim. maioria absoluta, ok. Porque pode acontecer de apresentar o voto de desconfiança e não ter maioria absoluta. O primeiro-ministro continua. Agora, voltando a uma pergunta que o Afonso colocou. Vamos ter ambiente para que essa PEC realmente ela tramite, não importa se o semipresidencialismo entre olha, 2030 ou 32. Perfeito. Nós vamos verificar nos próximos dias. O que eu percebi foi uma adesão muito forte de assinaturas para assinar a PEC, o que mostra que há um ambiente favorável. Isso nós vamos ver E vamos ver como é que os partidos vão se posicionar com a PEC, que pode também não dar em nada. Né? As assinaturas são colhidas agora. Já foram colhidas. Na abertura agora do... Já foram colhidas e já foi apresentada a PEC. Ela precisava ter Algum no mínimo... petista assinando? Nenhum PT assinou. Né? O PT foi muito claro e falou, nós preferimos não assinar, porque parecer que é contra o Lula, a gente não sabe o que o Lula vai achar. O PT não assinou. Né? Os outros partidos todos assinaram. Já teve a assinatura, já foi protocolada. Pode aumentar o número dessas. Pode, mas agora, como já foi protocolada, agora é a tramitação, agora é outro caminho. Qual o perfil se é que existe isso? O perfil dos signatários da proposta? O PT não assinou. Então a grande maioria é centro-direita. Centro-direita, vamos dizer. Extrema-direita assinou? O Novo preferiu não assinar também. O Novo não? O Novo preferiu não. O PSOL também não deve ter assinado. Não, o PSOL não. O PSOL e o PT não assinaram, o Novo também não. Então ficou mais essa centro-direita, esse espectro de centro-direita. Que é hoje o grosso do Congresso É a maioria Nacional. do parlamento. O parlamento hoje, o perfil do parlamento hoje é esse. O senhor está onde? Na centro-direita? Centro-direita. Eu sou centro-direita, eu sou mais liberal. Assim, Isso aqui na Câmara nós temos assinatura. O senhor e o deputado Raul consultaram alguma coisa no Senado para ver o ambiente, como é que está isso? Não, ainda não. Nesse primeiro momento, porque aí vamos lá. Agora o trâmite, né? Foi protocolado. Como já foi protocolado, agora o presidente da Câmara, ele faz o despacho, quando ele quiser, está na gaveta dele. Ele faz o despacho e encaminha isso para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ é nomeado um relator, vai dar o parecer, e a CCJ aprova ou não aprova. Se nomeasse amanhã, né, esse relator, isso é um debate para no mínimo umas 3 semanas lá na CCJ. Aprovado na CCJ, aí cria-se a comissão especial, é o rito. Cria-se a comissão especial e a comissão especial, ela tem, diferente da CCJ, nessa hipótese de PEC, a comissão especial ela pode mexer no texto. Vai começar a iniciar em 2030, 2032, quais são os deveres do... Aí faz as emendas, que lá o texto pode ser aperfeiçoado, pode ser mexido, pode ser moldado. O que faz o senhor crer? E aí depois da comissão... 2 anos depois de não ter essa ideia aqui no Congresso. Só concluindo aqui, na comissão especial desenha-se lá um texto que acolhe a ideia da maioria dos deputados e aí sim ele vem para o plenário, votado no plenário e segue para o Senado. Voltando à sua pergunta, o que te faz crer que vai andar? 2 anos depois, o assunto entusiasme o Congresso. Não, eu penso o seguinte, aí é a minha visão pessoal. Eu acho que hoje existe um ambiente para o debate. E aí, como bem falou o presidente Hugo Mota, não pode ser para ser instalado amanhã. Porque aí fica parecendo golpismo. Nós estamos querendo dar um jeito de tirar o Lula, não é. Então, ou o próximo presidente. É para o próximo, né? Agora, eu percebo hoje um ambiente, aí é a minha percepção pessoal, eu percebo aqui um ambiente favorável ao debate. Eu acho isso, o Brasil vem sofrido tanto, é o que eu falei no início e repito, na Constituinte optamos pelo presidencialismo, fizemos logo depois o plebiscito, o parlamentarismo caiu, mas de lá para cá são quase 40 anos, nós já sofremos muito. Assim, eu acho que hoje já percebe-se a necessidade de
algumas modificações, de aperfeiçoarmos o nosso sistema de governo. Não precisamos sofrer tanto, não precisamos de crises artificiais que não existiriam se o nosso regime fosse outro. Eu acho que é Quem isso. mandaria mais, o presidente da República ou o primeiro-ministro? Assim, no dia a dia, o primeiro-ministro é o gerente. O dia a dia é o primeiro-ministro. Né? É a ideia da loja e do gerente. Uma coisa é o dono da loja. Ele vai lá no fim da tarde, está correndo tudo bem, ele que é o dono. Mas quem toca no dia a dia é o primeiro-ministro, né? Vamos dizer assim, as relações, quem vai sofrer pancada da oposição, do povo, da inflação, tal, é o primeiro-ministro. Não é? E isso é bom. A figura do presidente fica uma figura preservada. Ele não é odiado pela oposição. A oposição vai odiar o primeiro-ministro. Esse cara não dá, pelo amor de Deus, olha aí o preço que está, e a inflação, tudo, né? É o primeiro-ministro que apanha. Está ruim? Tira, põe outro. E o presidente fica numa posição soberana, acima disso tudo, acima dessas discussões menores. Isso tudo é lá para o primeiro-ministro. Mas segue a possibilidade de impeachment para presidente. Mas vai ser Segue, muito mais... mas assim, não vemos por quê. E segue, se descobriu que o presidente está envolvido, pode ser em algum escândalo, mas assim, Diminui muito a força. muito, é menos natural, é menos provável que venha acontecer, porque no dia a dia quem está tocando é o primeiro-ministro. Deputado, o senhor está até com uma Constituição aqui, um exemplar. Sim. E aí eu penso assim, uma mudança de presidencialismo para semipresidencialismo precisaria de uma mudança radical na Constituição? Quantas linhas precisariam ser mudadas? Quantos artigos? Como é que são ficaria? aqueles artigos que mexem nas atribuições do presidente da República, que são poucos artigos, né? E criando um artigo também, alguns artigos, dando as atribuições do primeiro-ministro. Não é uma mudança grande, substancial, em termos assim, de quantidade de artigos na Constituição. Ela tem um poder grande de mudança, mas em termos assim, de texto, é um texto relativamente... Preserva a Constituição Não, com pequenas... preserva com... É só isso, nas atribuições do presidente da República e atribuições do primeiro-ministro. No momento desse, o senhor não se ressente dos velhos companheiros do PSDB na discussão desse assunto, né? O PSDB é um partido que teve figuras importantes aqui ao longo da história, que deram grandes contribuições. Né? Tivemos aí Mário Covas, Fernando Henrique, o Franco Montoro, que era um entusiasta do parlamentarismo. O Bonifácio Andrada, meu velho pai, gostava também. Tinham intelectuais importantes na época lá do PSDB. Mas o Brasil de hoje... Fernando Henrique, né? O próprio Fernando Henrique era um homem que gostava. Agora, o presidente Michel Temer também era um entusiasta do parlamentarismo. Enfim, mas o Brasil de hoje, nós estamos falando do Brasil do passado, o Brasil de hoje também tem pensadores importantes, temos grandes formuladores atualmente que podem ajudar nesse debate. Né? Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal sobre a família Andrada, deputado. A gente lembra, estudando história, do José Bonifácio de Andrada e Silva. Eu até conversando com o Gilmar antes, quero perguntar qual o grau de parentismo do senhor com a família Andrada, que está desde o Império, dentro da política brasileira. É verdade. O José Bonifácio, rapidamente, o José Bonifácio, que é o patriarca, né, da independência, o homem que conduziu a independência do Brasil. O Dom Pedro era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, e o José Bonifácio foi realmente o patriarca, né, da independência. E do José Bonifácio, desde então, a nossa família, e hoje sou eu, está presente, né, no Parlamento Nacional ininterruptamente, 200 anos. Sem nenhuma interrupção. Sem nenhuma interrupção, 200 anos de parlamento. José Andrada, há 200 anos no Congresso. 200 anos no Congresso. O historiador Jorge Caldeira, um dia me falou, Lafayette, olha, eu estou para te falar que no Ocidente, aqui nas democracias, eu não estou falando lá na Índia, naqueles países lá que tem lá é hereditário, mas nas democracias, não sei se tem uma família que tem 200 anos de presença no parlamento, porque a presença no parlamento é disputa de eleição. Né? O senhor é o quê? Tataraneto do... O José Bonifácio, eu sou 6 gerações, eu sou a 6ª geração. Eu falo tataraneto, depois da 3ª é tataraneto, mas na verdade são 6, ele é bisavô do meu avô, o velho José Bonifácio. E tinha o irmão dele, o Antônio Carlos, e o Martim Francisco. Os três atuaram muito na independência do Brasil. Mas a família está preparando um outro Andrada? Não. Temos lá um deputado estadual, lá em Minas, tem um vereador lá na nossa terra, Barbacena. Filhos do senhor, não? De algum irmão? Sobrinho, sobrinho. Tem um sobrinho que é deputado estadual lá, e tem um outro sobrinho que é vereador lá na nossa cidade, Barbacena. Não, muito interessante isso. Pelo Zé Bonifácio, que é o patriarca também da família nessa parte da política, tem um papel super importante na história do Brasil, né? Agora, aí, interessante, claro. A independência do Brasil, 1822. Em 1823, tivemos a primeira Assembleia Constituinte. E aí a grande figura na Constituinte foi um irmão de José Bonifácio, chamado Antônio Carlos. E ele foi o relator na Assembleia Constituinte, ele que fez o texto. E já pegava princípios do parlamentarismo inglês.
Mas aí o Dom Pedro entra em choque com a Assembleia Constituinte e fecha a Constituinte. É novembro de 1923. E aí, em 24, Dom Pedro, ele outorga, ele apresenta a Constituição. Mas a Constituição que ele apresentou era basicamente o mesmo texto dos constituintes. Então, esse irmão do José Bonifácio, Antônio Carlos, que é menos conhecido, ele é que é vamos dizer assim, o autor da Constituição que vigorou durante o Império. E aí, uma curiosidade, pouca gente sabe disso. Em 1826, morre o rei em Portugal, Dom João VI, e o Dom Pedro I, imperador aqui no Brasil, e por uma semana, 10 dias, ele era o filho mais velho, ele foi o herdeiro do trono português, estando aqui no Brasil. Renunciou em favor da sua filha. Mas nesses 10 dias que ele assumiu, ele outorgou lá em Portugal também a Constituição, que durou durante toda a monarquia portuguesa e que era cópia da Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil era a Constituição do Império Brasileiro, lá era a Carta Constitucional da Monarquia Portuguesa. O texto era o mesmo. Só alteraram o nome para não dizer que foi uma cópia da exatamente. Então, ou seja, a nossa Assembleia Constituinte de 1823, que foi fechada, que foi dissolvida, ela que produziu a nossa Constituição durante o Império inteiro e, indiretamente, a Constituição de Portugal, que durou durante toda a monarquia portuguesa, e lá a monarquia durou mais que aqui no Brasil, foi até 1908, se não me engano. Deputado, eu quero ainda explorar um tema que também é pouco conhecido, que é que o Brasil teve parlamentarismo em 2 ocasiões. O senhor citou muito bem a questão do Império, que foi um período de estabilidade. A gente estuda lá nos livros de história a alternância entre liberais e conservadores. Exato. Foi assim que Dom Pedro II fez esse governo de muita estabilidade. E teve um outro momento, que é esse que eu queria explorar um pouquinho, até porque tem um mineiro envolvido na história, um mineiro importante, que é o Tancredo Neves. Ele foi primeiro-ministro de João Goulart. Né? Foi. E foi uma situação muito turbulenta do país, é verdade. O Tancredo ele não chegou a ser presidente da República, mas foi um primeiro-ministro. É verdade. Né? Aquela experiência ali, o que ela pode trazer para essa discussão presente? Foi um momento turbulento da história do Brasil. O que tinha acontecido? O Jânio Quadros tinha sido eleito presidente da República e 8 meses depois ele renunciou. Naquele tempo, a eleição de presidente da República era descasada do vice-presidente. O eleitor votava para presidente e votava para vice. O que aconteceu? O presidente que ganhou, o vice não era o vice dele, era o vice do adversário. Era como se fosse hoje o Lula, presidente da República, e o vice era um bolsonarista roxo. O Braga Neto, que foi o candidato, né? Como se fosse, para trazer o exemplo atual. Sim. Então o Jânio Quadros era presidente da República e o vice era adversário, era o João Goulart. E o Jânio renuncia. E o Jânio renunciou 8 meses depois. Então a turma que ganhou falou, mas não é possível, nós ganhamos, mas não levamos, né? Porque o vice que assumiu. E o João Goulart tinha essa tendência mais esquerdista, começou a se aproximar da União Soviética, no auge da Guerra Fria. E aí, antes do vir o regime popular, o regime militar, tentaram então uma solução que foi inventada, uma coisa artificial aqui, para tirar, aí sim, era o golpismo, para tirar os poderes do presidente da República, que é o João Goulart, que está se aproximando com a União Soviética. Vamos fazer um golpe. Inventaram, então, um parlamentarismo que dava poderes para o primeiro-ministro, tirava todos os poderes do presidente da República. E aí o primeiro-ministro queria tocar. Era uma solução artificial para aquele momento. Mas também não tocou. Não tocou, durou 6 meses, não deu certo. Aí jogaram e falaram, isso aí é golpe, vamos fazer um plebiscito. E aí no plebiscito ganhou o presidencialismo, volta o João Goulart. Aí sim, com força total, como presidente da República, de fato. E aí os militares, na Guerra Fria, Estados Unidos, Rússia, comunismo e tal, deram o golpe. Então talvez um aprendizado seja, não é para amanhã, nem para a eleição que vem, é para não pode frente, ser né? uma solução golpista, não pode ser para um remédio ou um remédio para uma situação de agora. Porque eu não gosto do Lula, então vou fazer então um parlamentarismo aqui para afastar o Lula. Não é isso que se pretende. Né? E até porque queremos um semipresidencialismo. Se o presidente Lula quisesse adotar, seria ótimo, acho que para ele também, mas não é essa a proposta. Nós temos que, para governos futuros, uma discussão madura, serena, com todos participando dessa discussão, para uma solução de consenso. O semipresidencialismo vem com uma solução de consenso, para a gente diminuir hoje esse radicalismo político que existe hoje. Mas é preciso convencer a população, né? Uma coisa é você discutir aqui dentro. Eu penso o seguinte, a população assim, não tem assim, uma vocação para ficar discutindo teorização. Mas eu sinto hoje que os brasileiros, de maneira geral,
estão muito incomodados com esse radicalismo que hoje existe, com essa radicalização, com essa polarização. E se perguntasse na rua, não se perguntasse, você prefere o semipresencialismo ou presencialismo? Isso o povo não saberia responder. Teria que ser outro, Mas se você prefere um sistema que incentiva o consenso ou que se incentiva a polarização, qual que você prefere? Tenho certeza que a maioria da população ia dizer, eu prefiro uma que procura o consenso. Se foi esse plebiscito na urna, provavelmente interessa ao eleitor. É isso. Se você perguntar para o eleitor, você quer o semipresencialismo? Ele Tem sabe nem o que é isso. ideia. Agora fala assim, olha, tem aqui duas propostas. Uma, querendo ou não, força a polarização, o dissenso, a briga, e a outra força o consenso, força o diálogo. O que você prefere? Eu tenho certeza que a população Deputado, eu prefere o diálogo. quero dar uma viradinha na chave. O senhor está um deputado do partido do senhor. Eu sou do Republicano, mesmo sou presidente do acaba de assumir a presidência da Câmara, essa é a pergunta. Pois não. Perspectiva que tem no Muito. partido do senhor, que diferença o senhor vê na gestão do Mota para o Arthur Lira, que para o Executivo não foi lá de grandes lembranças, boas lembranças? Não, eu vou dizer o que eu penso do Hugo Mota, né? Que eu conheço ele como colega de partido, antes de ser presidente da Câmara. Ele é um diplomata, né? Você já viu em algumas entrevistas dele. Ele é uma figura extremamente serena, figura muito sensata, muito diplomático. E ele é uma pessoa do consenso, né? Que busca entendimentos. Ele não é da polarização, não é o estilo dele, não é o temperamento dele. Então eu acho que o Congresso hoje está precisando de alguém com esse perfil. Sim. Eu acho que foi uma escolha acertada. Ele comentou alguma coisa sobre reforma da legislação eleitoral, né? São temas que a gente precisa enfrentar. O semipresencialismo é um tema que não é urgente, não é emergencial, mas que é um tema que merece ser. A reforma eleitoral esbarra um pouco aqui com o sistema de governo. O Brasil tem um sistema ruim, o sistema eleitoral. O problema, e eu escuto falar em reforma eleitoral desde que eu era criança, porque eu era criança pequena em Barbacena. Né? Eu escuto falar de reforma eleitoral e ela nunca acontece. Por quê? Se você perguntar aqui no plenário, 100% dos parlamentares concordam que o nosso sistema não é bom. Mas quando você fala, então nós vamos adotar o quê? Nós vamos ter 500 ideias diferentes. Essa que é a grande dificuldade da reforma eleitoral. É o consenso. Todo mundo concorda que o modelo que nós temos é ruim. Agora, qual o modelo que vai entrar no lugar? Você tem uma ideia, eu tenho a outra. Então, é difícil. E aí, na dificuldade, foi a reforma agora tributária, era a mesma coisa. Todo mundo concorda que o modelo era ruim, mas qual modelo nós vamos adotar? Então, a mesma coisa no sistema eleitoral. Agora, o nosso modelo é ruim. A gente precisa dar um passeio Dava para pequeno. entrar tudo junto? Não, fez uma mistura muito... Poderia, mas aí você dificulta o consenso, né? Porque uma coisa é um consenso no semipresencialismo, outra coisa é o consenso do modelo parlamentar. Se você conseguir aqui, o consenso aqui, você não conseguir aqui, fica tudo parado. É preferível, porque um não paralisa o outro. O que está exatamente errado na legislação eleitoral que precisava ser mexido assim com certa urgência? Não, eu vejo o seguinte, o nosso sistema é um sistema híbrido que só existe no Brasil. No mundo inteiro é o sistema de lista. Tem lista aberta, lista fechada. O que é a lista? O nosso sistema fragiliza os partidos. Como é que funciona a lista? Você vota no partido. Eu sou PL, eu sou PT, eu sou Novo. Quem? Quero saber, essas ideias é que me atraem. Eu gosto daquilo que o Novo prega. Eu gosto daquilo que o PT prega. Eu gosto daquilo que o PL prega. Então eu voto no PL. Quem? Pouco importa. É o que eles desejam. Essa é a ideia. E no mundo inteiro é assim que funciona. No Brasil, o nosso sistema proporcional, a aritmética é do sistema de lista. Porque na hora de fazer a conta, você pega a quantidade de votos que os deputados de um único partido teve, soma aquilo tudo, para você ver quantos deputados foram eleitos naquele partido. Nesse sistema de lista é assim. O partido tal teve quantos votos? Teve 10%? Então 10% de cadeiras é dele. O nosso sistema é assim. O republicano teve 10%, mas só que você não votou no republicano, você votou no Lafayette, você votou no Mota. Então, a lógica matemática é partidária, mas a lógica do eleitor é personalista, porque eu voto e é comum todo mundo falar, não, eu não mexo partido não, eu voto na pessoa, eu gosto do fulano de tal. É muito brasileiro isso, né? É só no Brasil que tem então isso. Então nem vai ser mexido nisso, porque... Mas eu digo, é muito do brasileiro. O brasileiro gosta de votar no Lafayette, gosta de votar no Lula, no Bolsonaro. Porque o nosso modelo é assim. Legalmente, o nosso modelo é assim. Você vota na pessoa, mas o cálculo é feito em cima do partido.
Então fica uma jacastronga, lá em Minas fala assim, uma camicleta. Só para dizer que a nossa bancada é majoritariamente mineira, o Evandro Éboli de Minas Gerais, de São Lourenço, estudou Juiz de Fora, como o senhor, eu sou de Guaranésia. Tá vendo aí? O senhor nascido em Barbacena? Eu nasci em Belo Horizonte, fui crescido em Barbacena, minha família é de Barbacena, mas quando eu nasci, meu pai era secretário de Estado de Educação. Sim. E morava em Belo Horizonte, então a minha identidade é de Belo Horizonte. Deputado, eu queria só fazer ainda uma última provocação, que muita gente fala assim, o Brasil vive de alguma forma um parlamentarismo branco, porque o Congresso tem muito poder e o Lula não apita nada, que o povo e o Lira, principalmente antes de Hugo Mota, concentra o orçamento, ele que distribui emendas. Faz sentido isso para o senhor? O parlamento está muito inflado? Não, eu vou dizer o seguinte, isso aí é um pouco assim, de fake news, a palavra que está na moda. Não é fake news, vou dizer o seguinte, é uma avaliação equivocada. O que de fato aconteceu nesses últimos anos foi sim um empoderamento do parlamento no orçamento. Sim. Isso é verdade, aconteceu. De certa modo, o orçamento é que dá poderes ao governo para governar. Então, houve sim um crescimento da força do parlamento no orçamento a partir das emendas impositivas. Isso aconteceu. Agora, ponto. O governo continua mandando, é o governo que fala, o governo que acontece. Agora, o que há é muito do temperamento do presidente da República de partilhar ou não, ou ter necessidade de partilhar ou não o governo com o parlamento em função da maioria aqui na Câmara. Porque não tem, o PT fez, o presidente da República é do PT e o PT tem uma bancada grande, mas minoritária. Quer dizer, se ele tivesse maioria aqui, o ruído seria menor. Seria menor, ia dar banana para o parlamento, não precisava de ficar... Como ele fez a composição aqui é pequena, o PT relativamente é um partido grande individualmente, mas no conjunto ele é minoria, então ele faz concessões para ter governabilidade. Tudo bem, vamos fazer uma pergunta. O republicano está fechado com o governo Lula? Não, de jeito nenhum nunca esteve. Nós temos um ministro do Porto e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Nas eleições, o republicano apoiou o Bolsonaro, estava na coligação do Bolsonaro. E aí o Silvio Costa virou ministro. Sim. Na cota pessoal do presidente Lula. O republicano tem uma posição muito independente. Nós não somos oposição radical, aquela oposição que só porque o projeto é do governo, então nós somos contra. Nós não trabalhamos por conta pior ou melhor. Não. Grande parte dos projetos que vêm do governo, que são assuntos triviais do dia a dia, republicanos votam favoravelmente. E os projetos que são importantes, a gente decide. Alguns nós votamos favorável, outros nós votamos contra. Nós somos independentes. Nós não temos nenhum compromisso com o governo de votar favorável e também não temos nenhum compromisso com a oposição de votar contra. Somos independentes. Bom, gente, o nosso segunda chamada foi muitíssimo interessante porque a gente aprendeu muito com o deputado Lafayette Andrada sobre a questão do parlamentarismo e a proposta de semipresidencialismo. Tá vendo? A gente aprendeu que é semipresidencialismo que está em discussão no Brasil neste momento. Agora, o que eu quero pedir para você é para você deixar o like, compartilhar essa nossa conversa com mais pessoas para que todo mundo fuja da fake news, da desinformação e venha aqui aprender direitinho, compartilhar com os amigos e vamos discutir o Brasil, as possibilidades do Brasil. Isso é muito importante e é a nossa proposta aqui no My News todos os dias. Quero começar os agradecimentos pelo deputado Lafayette Andrada, que é do Republicanos de Minas Gerais. Deputado, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Eu que agradeço e fico muito honrado em poder participar de uma mesa tão valorosa como essa aqui que está aqui presente. E vai ficar com gostinho de quero mais, a gente vai trazer o senhor novamente. Vamos tentar também uma composição do senhor com o Raul, que é autor também do projeto. Que é o signatário número 1, Exatamente. Ele que é o verdadeiro autor. E sempre atende os nossos pedidos aqui do My News, deputado Raul. Evandro Éboli, jornalista, colunista do My News, muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Afonso, deputado Gilmar. Uma honra estar aqui nesse programa. É isso aí, o Gilmar Correia, você também já conhece aqui das telas do My News, editor do Misto Brasil. Gilmar, muito obrigado e até a próxima também. Obrigado, agradeço muito essa oportunidade e também ter aprendido sobre essa proposta que hoje tramita aqui no Congresso Nacional. E que certamente vai entrar na pauta ainda nesse ano. Acredito que sim, acredito que sim. Em algum momento vai entrar, a gente vai estar aqui acompanhando. Só para fazer o registro, que a gente está muito feliz de gravar aqui do Salão Verde, tão icônico e tão importante para a democracia. Os grandes eventos do Brasil passaram aqui por esse salão que a gente está gravando. Inclusive, ali atrás está a estátua do Ulisses Guimarães, que é um nome praticamente de consenso na política brasileira, porque foi a pessoa importante pela Constituição, que o deputado, inclusive, está em mãos e que pode ter mudanças com essa questão do semipresidencialismo. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e nos encontramos na programação do My News. Até mais. Tchau, tchau.